Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, paz do Senhor. Boa noite, bom dia, boa tarde. Você está recebendo aí no teu WhatsApp ou você está conosco aqui pela internet. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Uma honra chegar até teu celular. Já deixo aqui um desafio. Se essa mensagem for positiva, se abençoar a tua vida, querido, querida, compartilhe com mais pessoas no teu WhatsApp. E eu tenho certeza que pode transformar vidas. O tema dessa mensagem: os desafios diários de um pai. Aí, ó, e a palavra para os pais. O subtema: Evangelho é confiar. Os desafios diários de um pai. Só que essa palavra foi o que eu falei para a Economa Silmara à tarde, depois que a gente estava no velório, a gente saiu, e eu comentei: Silmara, a palavra é os desafios de um pai, mas ela pode ser aplicada a qualquer pessoa. As mães, quantas mães são pais? Não é verdade? Ela pode ser aplicada às mães, pode ser aplicada aos próprios filhos, porque a palavra de Deus ela é sempre viva. Diz a Bíblia que ela é viva e eficaz. A palavra ela é eficaz. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, uma data realmente importante, porque a família em si e todos que ela compõe são de fato importantes. Quando falamos em pai, sem sombra de dúvidas, uma figura desafiadora nos seus traços de personalidade, que não apenas moldam a sua própria vida, mas moldam a sua família em si. Não é assim a figura do pai? Opa! A figura do pai molda não apenas a personalidade dele, mas como a da própria família. A figura paternal é de fato preponderante, juntamente com a mãe, na criação dos filhos. Logicamente, carreira solo, há muitos casos positivos, onde as pessoas superam a falta de um cônjuge. Não é? Quantas mães suprem até o papel de um pai, ou quantos pais solo suprem o papel do seu outro cônjuge. Mas convenhamos, irmãos, pai e mãe se complementam, se completam. É uma espécie, na biologia a gente chama de simbiose. Vocês lembram disso lá na sexta série, sétima série? Nem eu lembro direito, né? O que é uma simbiose? Né? Um mutualismo. Lembra que um ajudando o outro? É isso mesmo. Pai e mãe trabalham um ajudando o outro. Um apoiando o outro, um suportando o outro. E ambos se juntam para conduzirem os filhos em harmonia. Quando isso não acontece, você apagar a luz, por favor? Muitas vezes o peso do lar fica insuportável para um dos cônjuges. Razão pela qual nós vemos tanta reclamação de esposas e esposos, maridos e esposas, de ambos os lados, quando a gente não vê esse equilíbrio no lar. Porque quando Deus formou o homem, preste atenção, igreja, quando Deus formou o ser humano, Deus pensou em tudo, e o casal de fato é um complemento ao outro, para juntos vencerem todos os momentos desafiadores. E nada melhor do que o livro de Provérbios de Salomão para nos ensinar fundamentos essenciais para a construção de um lar sólido e fortificado. Hoje, nós não teremos análise teológica, tá bom? A gente vai hoje espiritualizar, a gente vai apenas contextualizar essa palavra aqui no capítulo 16 de Provérbios, que ensina muita coisa. Depois eu já deixo aí um desafio. Durante essa semana, leia Provérbios 16. Olha, é curto. Dá para você ler 5, 6 versículos a cada dia, e você vai ver quanta sabedoria Salomão expressou nesse capítulo 16. Sensacional o ensinamento de Provérbios 16. Mas Deus elencou no meu coração quantas coisas, igreja? Hoje elencou 5. Pastor, o senhor sempre traz 3, né? Mas é porque tem tanta coisa bonita nesse capítulo. É sério. Esse capítulo 16, o certo é a gente fazer uma pregação dele expositiva, versículo por versículo. Mas a gente ia ficar aqui até amanhã estudando, e não dá, eu não posso. Mas eu consegui condensar, o Espírito Santo foi ministrando no meu coração essa semana, 5 coisas, 5 dicas para os papais. Mas que na verdade
Você, meu querido e minha querida, que está me assistindo, e mesmo que você não seja pai, essas 5 dicas também vão funcionar aí na tua vida, vão ser bênção para a tua vida. Vamos lá então. Primeira dica desta noite, de Salomão. Primeiro, calma, porque o controle é dele. Fala para quem está do lado aí, tem calma. Pais, para a gente é um desafio, né? Ser pai é um trem desafiador, gente. Tem hora que a gente acha que está no controle e de repente Deus vem e mostra para nós que nós não temos controle nenhum. Um ponto especial a se destacar é justamente o futuro. Quem de nós não gostaria de antever o futuro? Todo mundo, não é? Será que você não gostaria de saber o que vai ser daqui 5 anos da tua vida, e especialmente dos teus filhos? A gente que é pai agora, estou falando com pai, estou falando com mãe. Você, minha querida e meu querido. E aí? Será que você não gostaria de ver daqui 10 anos teu filho e tua filha? Antever isso? Né? E é interessante o fascínio que o futuro tem para o ser humano. Tanto é que o ser humano ele procura em várias maneiras tentar descobrir o que vai acontecer no futuro. Por mais que nós programemos, por mais que nós nos preparemos, por mais que você se empenhe, por mais que você se esforce, por mais que você procure fazer a tua parte, não se esqueça, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que estamos no controle. Nós pais. Ah não, eu faço aqui, eu vejo ali, eu tiro daqui, coloco ali, monto aqui, faço, pego aqui, faço lá. Não é assim? Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeitinho. Mas não se esqueça. Por mais que você se programe, por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você tente de todas as maneiras, meu querido e minha querida, no final, tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Vamos ler Provérbios 16, verso 1. Olha lá. Na nova tradução na linguagem de hoje. Vocês já leram o texto que a Economa Silmara, mas vamos rever? As pessoas podem fazer seus planos, porém, é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Está entendendo onde eu quero chegar? Você pode programar, irmão. Faço isso, faço aquilo, economizo aqui, economizo ali, pego aqui, pego ali, faço acolá, não sei o quê. Você pode tentar de tudo, irmão. Mas quando Deus, é Ele que vai dar a última palavra. Pensa nisso, irmão. Primeira dica. O controle é dele. Você pode programar, você pode fazer, você pode tentar, mas se não for, não vai ser. A última palavra é dele, o ponto final é dele. Não é do médico, não é do exame, não é do que você acha. O ponto final não é aonde a tua fé chega, porque a nossa fé ela é limitada. Você já parou para pensar como a nossa fé é limitada? Gente, a nossa fé é limitada. Eu lembro até hoje, quando Deus abençoou em 2019 o nosso apartamento, e nós tínhamos colocado à venda o nosso imóvel, e a gente foi visitar um outro apartamento que estava até, o irmão Peter lá, ele pode até conferir isso, que eu cheguei no apartamento, na hora que eu vi aquele apartamento, eu virei para o meu cunhado, e eu virei e falei assim para ele, isso aqui não é para nós. A gente não tem condição disso aqui. E eu dei risada. Fiz como Sara. Sara não riu? Ela riu. Quando Deus estava falando para Abrão, olha, prepara aí, Abrão, vai vir filhos. Ela riu.
porque ela duvidou. A nossa fé, ela tem limite, entenda isso, irmãos. Até quando a tua fé põe ponto final em alguma coisa, pode parar. Quem põe o ponto final é Deus. Aleluia! Pais, não somos nós que colocamos ponto final. Tem uma frase que eu acho muito linda. Não se esqueça, irmãos. A última página do livro da tua vida, da tua história, não é teu não, é de Deus. Aleluia. E você pode ter certeza que Ele já conhece, que é Ele que escreve essa história conosco. Vamos lá. Primeiro item, calma, porque o controle é dele. Segundo item, esse aqui é para nós pais, hein? E aí, varão, como que vocês estão de oração? Segundo item, ore mais e tão somente confie. Fala para quem está do lado aí, ore mais. Fala aí para o papai, ora mais, pai. Fala para minha irmã. Aí, irmã, precisa orar mesmo, irmã. É verdade. Falou aí para quem está do lado? Fala aí, minha benção. Você que está em casa, tem alguém do teu lado aí? Fala para ele ou para ela. Eu estou agora falando para você. Ore mais. Segunda dica que nós aprendemos aqui com Salomão é uma vida de oração, clamar mais, orar mais. Nós, pais, precisamos entender que a nossa oração, da mesma forma que a oração de uma mãe, tem muito poder. Olha no verso 3, o que Salomão ensina para a gente. Vamos ler lá, Provérbios 16. Não fecha o capítulo 16 não, que hoje o estudo é em Provérbios 16. Agora no verso 3, na nova tradução. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão. Está entendendo? Entendeu aí, irmãozinho, no fundo? Entendeu aí, Isaac? Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo, irmãos. Olha que bênção. Sabe, queridos, tem um monte de gente orando e clamando, mas depois que já deu errado. Ei, pastor, o senhor está falando comigo hoje, hein? Ai, não sou eu não, é Jeová, é o Senhor, eu não estou falando nada não. Eu vou repetir, tem um monte de gente que tem orado, mas ele ora depois que tudo deu errado. Aí ele lembra onde está Deus. Não seria melhor que nós orássemos antes? Que nós consultássemos ao Senhor antes? Pais, coloquem os seus planos nas poderosas mãos do Senhor. Aleluia. Coloque os seus sonhos na agenda de Deus. Olha que bonito isso. Sabe, você tem colocado os sonhos na agenda de Deus? Muitas vezes a gente conta os nossos sonhos para todo mundo. Muitas vezes a gente sai falando as coisas para todo mundo. A gente põe no Facebook, na internet. Mas a gente não falou nem para Deus. Daí depois não dá certo. Aí você vem, a pessoa tem a coragem de colocar a culpa em Deus. Colocar a culpa até no pastor, não, porque a igrejinha lá, o pastor ora, é muito fraquinha. É. Coloca a culpa em Deus, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor. Meus queridos, antes de você fazer algo, ore ao Senhor. Não ore depois tão somente, mas ore antes. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração essa semana, que os seus planos estejam na agenda de Deus. Os teus planos estão na agenda de Deus. Sabe o que é estar na agenda de Deus? Não procure os seus próprios interesses. Ei, Jesus. Você viu que não ouvi nem glória a Deus, hein? O negócio está bravo hoje. Obrigado, irmãos. Amém. Não sei se vocês ouviram o que eu falei antes, mas vocês ouviram, né, o que eu falei antes, né? Coloquem os seus planos na agenda de Deus. Só que para eu colocar alguma coisa na agenda de Deus, não é o que eu quero. É conforme a agenda de Deus. E a agenda de Deus já começa dizendo para nós: não procure os seus próprios interesses. Meus queridos, que aprendamos a colocar as metas, os objetivos ao pé da cruz. Aos pés do Salvador. Mas não esqueça que a agenda do Salvador é comprometida com o quê? O reino.
Quando os teus sonhos começam a abraçar as coisas do reino, você pode ver que vai fluindo. Vão fluindo as coisas. Parece que você vai avançando. Por quê? Porque a tua agenda está juntamente com a agenda de Deus. Os teus compromissos estão sintonizados com Deus. E pais, terceira dica, já estou encerrando, terceira dica, que nessa sua caminhada, não se preocupe com os maus. Fala para quem está do lado aí, não se preocupa não. Irmãos. Terceiro ponto importante da dica aqui de Provérbios 16, é justamente uma vida em temor a Deus. Você pode ter plena convicção, irmãos, pode ter toda certeza, que se você for justo, de que se você viver sendo o sal da terra, olha o que eu vou falar para você, preste atenção, você aí da internet, que muitas vezes se sente injustiçado, injustiçada, vem com a minha linha de raciocínio, minha não, a linha de raciocínio do Senhor e de Salomão. Se você agir, pode ter convicção nisso, pode ter certeza disso, se você agir sendo a luz e o sal da terra, se você agir sendo justo, justa, até os teus inimigos serão transformados pelo poder do Senhor. Aleluia! Eita Deus de milagre! Sabe, até aquela situação difícil que estava tão desafiadora, Deus pode transformá-la. Vamos ler, está na Bíblia. Opa, Provérbios 16, 7. Vamos lá? Olha aí, está na Bíblia. Provérbios 16, verso 7, na Nova Tradução. Olha lá, irmãos. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em uma vida reta e justa, irmãos. Diante do Senhor, traz muitos benefícios. Você pode ter certeza disso. Muitas vezes o mundo lá fora, ele não entende a nossa fé. Eles gostam de tirar sarro da gente, fazer sarcasmo, zombar das nossas atitudes religiosas. Eu sei disso, mas não se importe com isso não. É muito melhor nós agradar ao Senhor do que a gente agradar a homens. Se preocupe em agradar ao Senhor teu Deus, porque uma vida no altar, meu irmão, minha irmã, pode mudar até os teus inimigos. Aleluia! Uma vida sendo o sal da terra e luz do mundo pode mudar a situação que está ao teu redor. Por isso, terceira dica, nos preocupe. Se você está andando segundo os estatutos e os caminhos do Senhor, não se preocupa não. Ai, Júlio, mas estão tirando sarro de mim, estão dando risada, estão isso, estão aquilo. Parece que, irmãos, eu estava assistindo essa semana um Reels no Facebook, e eu já tinha ouvido essa, como eu posso dizer, eu já tinha visto essa história, mas através de um conto numa rádio. Ela é antiga. De uma senhora que estava passando muita necessidade, e aí os filhos do diabo mandam o que para ela? Uma cesta básica. E o cara fala o quê? Na hora que você chegar lá, você fala para ela que foi o diabo que mandou essa cesta na casa dela. Você já viu essa, né? Lá, o irmãozinho já viu. Aí na hora que o cara abre a porta, a pessoa abre a porta desesperada, ali vê aquela cesta, ninguém fala nada. O cara vai falar, o diabo trouxe, não. Deus ouviu a minha oração, aleluia, porque eu confio nesse Deus, que Ele faz até o diabo obedecer, aleluia. Sabe, irmãos, fique em paz, se você está no caminho do Senhor, Ele transforma a situação que está ao teu redor, não se preocupe não. E quarta dica, essa agora mexe com a gente, irmãos. Paz, olha lá, o seu caráter vale muito. Ixi, nem repetiram essa, hein? Repete para quem está do lado aí. Essa daí dói, né? O seu caráter vale muito. Tem uma historinha que eu estava ouvindo uma vez. Um pai com os 2 filhinhos indo para o circo. Vocês já viram essa historinha? E o pai muito pobrezinho, muito simplesinho, humilde. Chega lá na portaria do circo. E na hora que ele vê lá na portaria do circo, era até uma certa idade a criança que podia entrar sem pagar nada.
Só que o filhinho, os 2 filhinhos dele já era maior. E o que aquele pai faz? Não, me dá 3 convites, 3 ingressos. Ficou sem dinheiro para comer, o modo de dizer para ele, jantar a semana inteira, só tomando água. E perguntaram para ele, mas larga a mão de ser bobo, fulano. Por que tuas crianças é tudo mirradinho, pequenininho, por que você não falou que eles eram menor? Era só você falar que eles não tinham idade. Sabe o que aquele pai respondeu? Ele virou e falou assim, eu não vou contar mentira na frente dos meus filhos. Que exemplo que eu estou dando para o meu filho e para a minha filha? Está entendendo? Ele tinha prometido que ia levar os filhinhos dele lá no circo. Nem que eu fico sem comer a semana inteira. O papai deve ter ficado tomando água com a mãe, aguinha com fubá lá a semana inteira. Tadinho dos velhos. Mas pagou os convites para entrar no circo. Por quê, pastor? Caráter, irmãos. Ah, mas todo mundo faz, mas nós não somos todo mundo. Em tempos de tanto relativismo, né, superficialidade, está tudo tão superficial. Deus procura pais que desejam realmente uma intimidade no profundo com Ele, no oceano do Espírito. Provérbios nos ensina que mesmo a gente tendo pouco, irmãos, não importa o quanto você tem e o quanto você deixou de ter. O que importa é que nós somos honestos. A tua honestidade vale muito mais do que ouro e prata. Para pensar nisso. Vamos ler aí Provérbios? Capítulo 16, verso 8. Olha aí, estamos seguindo Provérbios, na nova tradução. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Está vendo, gente? Olha que forte isso. Que você, pai, que você, meu querido e minha querida, que você, meu irmão, minha irmã, não ceda à tentação. Que a sua força e o teu espírito continuem com coragem. Falamos domingo passado sobre riqueza. Muitas pessoas só pensam em riqueza, mas elas esquecem a sua vida após a morte. Lembra da passagem de rico e Lázaro? O que Jesus quis ensinar nessa passagem? Presta atenção, esse não é o Lázaro, irmão de Marta e Maria, não, tá? Tem muita gente às vezes que confunde, não. Esse é outro Lázaro, mas é o rico, a passagem do rico e Lázaro. E aí, o que a gente aprende? Moral da história. O rico estava onde? Vocês lembram dessa parábola ou não? Lembra, né? O rico estava no Seol. Estava já lá no inferno. E aquele mendigo que ficava lá, sofrendo a vida toda, que todo mundo passava e olhava e tinha pena dele, mas ninguém ajudava, ninguém fazia nada. Onde ele estava? No seio de Abraão. Ou seja, aquela representação do seio de Abraão, ainda naquele momento, para os judeus, era a representação como se ele estivesse no paraíso. Está entendendo? Quando Jesus disse, estava no seio de Abraão, era sobre isso. O que Jesus quis ilustrar nessa parábola, nessa história? Não sei. O que você quer chamar isso? Sabe o que Jesus quis retratar? Que dinheiro nenhum vai levar a gente para o céu. Mas o caráter vai levar. O caráter não salva, não. É Cristo que salva, com toda certeza. Mas Cristo quer pessoas que têm caráter. A igreja precisa se comprometer com isso. Muitos só pensam em riqueza, mas esquecem a sua vida após a morte. Se esquecem que não ensinaram os seus filhos a se preocuparem com a vida após a morte. Aí depois está lá na frente pai e mãe chorando muitas vezes. Não, queridos. Pais, se preocupem em ensinar seus filhos a se preocuparem com uma vida, ainda que depois da morte. Com certeza, talvez nós não estaremos lá. Mas nosso Jesus, Ele vai estar. O que eu quero dizer é que nós não estaremos lá, não que nós não estaremos no seio de Abraão na glória, não foi isso que eu quis dizer. Mas eu quis dizer que lá na frente, os nossos filhos, sem nós. Porque qual que é a dinâmica? Sempre os pais irem primeiro que os filhos, não é assim? Então eles vão permanecer na terra com quem? Você acha que o mundo aí fora vai ajudá-los? Não. Mas Deus vai. A melhor coisa que você pode deixar para o teu filho e para a tua filha é a palavra de Deus.
A melhor coisa que você pode ensinar aos teus filhos é a palavra de Deus. Porque você pode ter certeza, a nossa vida é tão efêmera. Olha, eu escrevi isso e nem sabia ainda, né? O falecimento da irmã. Olha, a nossa vida é tão efêmera, a nossa vida é tão passageira. Vimos aí agora essa irmã, menos de 40 anos, né? E que o Senhor agora a receba, em nome de Jesus. Mas e para nós que ficamos aqui, para a família, para o filho, para os pais, como fica? Muito triste. Não tem conforto, não tem nada que nós falemos, não tem nada do que a gente que faça tirar, faça passar a dor. Sabe por quê? Porque a gente esquece que a vida é efêmera. Sabe o que é efêmero? Efêmero é algo que passa muito rápido. É algo realmente passageiro. E muitas vezes nós gastamos a nossa vida levianamente. Tem gente que está gastando a vida levianamente, mas não se esqueça, irmãos, a conta um dia pode chegar, e para muitas pessoas a conta chega cara, chega muito caro. Não esqueça que a desonestidade um dia será cobrada daqueles que vivem sobre ela. Pode não ser cobrada aqui, mas em outro plano. Está entendendo o que eu quero dizer? E por último, para a gente finalizar. Por último, mas não menos importante. Quinta dica. Essa é para vocês mesmo, papais, é para nós. Olha aí, irmãos. Descanse, porque Ele está guiando. Fala para o maridão aí, fala para o papai aí do lado, fala para o irmão, para a irmã. Ele está guiando. É Deus, irmãos. Essa semana eu vi um vídeo na internet, falou muito no meu coração. E a historinha contava assim, ó. Ela era meio longa, eu vou sintetizar, eu vou resumir. Vou abreviar. Quando você anda de avião, que nem eu andei de avião, tive a alegria de poder um dia andar de avião. Não sei se eu vou poder andar de novo, mas eu andei. Voei de avião. Quando eu voei de avião, eu não vi nenhum piloto que estava lá. Não vi, eu entrei na aeronave, ele já devia estar lá na cabina. Não sei quem era. Fala só lá o nome, né? Que o piloto tal, fulano de tal, não sei o quê, voo tal, tal. Aí depois que ele termina, ele fala inglês. Mas eu não conhecia. Eu não tomei uma xícara de café com ele antes do voo, né? Ele não foi em casa comer uma pizza maravilhosa, né? Nem sei quem era. Só que mesmo assim, muitos passageiros que estavam ali, eu vou falar a verdade, eu não consegui dormir não. Mas tinha muitos passageiros que estavam lá do meu lado, que dormiram. A pessoa tirou um cochilo. Você às vezes vai de ônibus fazer uma viagem, você não conhece o motorista, você pode até cumprimentar ele ali na entrada do ônibus, né? Ele pega o teu ticket ali, tua passagem, tá, mas você não... Só que mesmo assim, durante a viagem, o que você faz lá na poltrona, no teu assento? Você não dá aquela reclinada assim, tchac, tchac, quando vê já está roncando, não é? Queridos, se a gente não conhece o piloto do avião, se a gente não conhece o motorista do ônibus, e mesmo assim a gente consegue até cochilar, dormir, descansar, até roncar, e por que Deus que está no controle da nossa vida, a gente não consegue descansar? Tem hora que a gente tem que apertar um botãozinho e reclinar assim, ó, e aprender a descansar nele. Se Deus está no comando da sua vida, por que você não descansa? Vamos ler lá Provérbios 16? Está acabando, é o último. Verso 9. Olha que bonito. Essa aqui eu achei legal para chuchu, foi muito bonito. Provérbios 16, capítulo 16, verso 9, na Nova Tradução. A pessoa que faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Você pode até achar que você faz os planos, que você faz isso e aquilo, mas quem está dirigindo a tua vida é Deus. Aleluia. Ele que está no comando. Essa última dica aos pais e para todos os irmãos, queridos, é que o Senhor que dirige a nossa vida, pois o itinerário quem escolhe é Ele. Os locais de parada, eu me lembro até hoje, uma vez eu peguei um ônibus errado em São Paulo, na época que eu ia várias vezes para o concílio em São Paulo, teve uma época que eu fui bastante, e
acho que foi 2013, 2014, e eu ia quase que todo mês para São Paulo nas reuniões conciliares. E eu lembro até hoje que um dia eu comprei a passagem, eu não reparei, eu não entrei para ver o itinerário da passagem. E eu comprei aquele ônibus, irmãos, que ele para 58 mil vezes no caminho até Rio Preto. A viagem que era para fazer em 5 horas, 5 horas e meia, eu fiz quase em 8 horas, gente. Parece que foi um parto. Eu cheguei aqui arrebentado. Se eu tivesse vindo correndo, acho que era melhor. Sabe, foi parando. Chegava a tal cidade, parava. Passava a tal cidade, parava. Eu não aguentava mais parar. Eu falava, gente, quero chegar. Não fui eu que escolhi o itinerário. Já estava lá feito. É Deus que escolhe o itinerário da tua vida. Você às vezes quer fazer uma parada em tal lugar, Deus está falando, aqui não. Nós vamos prosseguir. Ou às vezes você está doido para chegar logo, você quer ir embora, Deus... Não, agora é hora da gente ter uma pausa. Está entendendo, irmãos? Olha que bênção, Deus está falando com a gente. É Ele que dirige, é Ele que escolhe o itinerário, é Ele que escolhe os locais das paradas. Às vezes a vida da gente está aquele turbilhão, não está? Corre daqui, corre de lá, faz isso, faz aquilo. De repente, o que acontece? Você para numa cama de hospital. E aí? Você não escolheu estar lá. Você não pediu para estar lá. Só que você está lá. E aí? Deus está pedindo parada. Não sei, não importa o que. Não estou falando que é Deus que mandou a doença, por favor, não é isso. Mas eu estou querendo dizer que o itinerário da nossa vida, às vezes você acha que você programa. A gente pode até achar que programa, mas quem está no controle é Deus. É Ele que dirige, é Ele que guia os nossos planos. Coloque os teus planos alinhados com as vontades divinas. Vai ficar tudo mais fácil. Conversa com Deus. Na hora que você entrar no ônibus, já pergunta para ele, motorista, nós vamos parar onde mesmo? É daqui 2 horas ou daqui 4 horas? Aí ele vai falar, não, meu irmãozinho, é só daqui 8 horas. Então eu vou me preparar para que os meus planos estejam alinhados com os planos de Deus. E tem muita coisa que às vezes acontece na nossa vida que não dá certo, a gente não entende. E a gente fica se perguntando, o que será que aconteceu? Onde que eu errei? Onde eu estou errando? O que eu estou deixando de fazer? Por que eu não estou indo para frente? Irmãos, faça sim seus planos. Lógico, não estou dizendo que você não pode fazê-los. Mas não se esqueça que os teus planos, que os teus sonhos estejam alinhados com os sonhos e propósitos de Deus. O dia que nós entendermos isso, que os nossos sonhos estejam em concordância com os de Deus, com a vontade de Deus, daí, meu querido, você pode confiar, aleluia. Você pode ficar tranquilo, se tem a conexão, você está indo lá para a Europa, ô glória! Está indo lá para Paris, olha que benção, irmã. Aí você vai ter uma conexão, não tem problema, Deus está no controle, Ele vai fazer tudo acontecer. Pode confiar que tudo vai dar certo, tudo vai acontecer e prosperar. E assim, papais, irmãos e irmãs, que esta mensagem do Senhor possa ser aplicada na tua vida. 5 dicas. Se a gente puder, depois eu vou anotar e vou mandar no grupo lá da igreja, pode ser? Que aí fica mais fácil, né? 5 dicas, a primeira dela. Calma, o controle é dele. Segunda dica, ore mais, então somente confie. Terceira dica, não se preocupe com os maus. Não tem problema não, Deus está cuidando, meu irmão. Quarto, o caráter vale muito. E última dica, descanse, porque Ele está guiando a tua vida. Obrigado você que ouviu até agora essa mensagem aí no seu WhatsApp. E eu já deixo aqui esse desafio para você compartilhar com mais alguém. De repente pode ter alguém que está precisando tanto, um papai, uma mamãe, uma pessoa que está tanto precisando de uma mensagem de força, de fé, de esperança. E já deixo aqui o convite para vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. Os nossos cultos, as nossas reuniões oficiais, domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e você é a minha convidada especial. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.